Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós falamos ontem sobre o paradigma do Estado liberal e os direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdade, e também já sabemos que esse modelo de Estado, ele não deu certo, porque essa ideia de igualdade e liberdade perante a lei só funcionava, só era benéfica para quem tivesse boa condição financeira. Então, a maioria das pessoas vivia em uma situação de extrema pobreza, miséria. E surge aqui então a necessidade de um Estado atuante, de um Estado, inclusive uma expressão utilizada em provas, assistencialista. Não é a melhor, mas é utilizada devido à crise desse Estado liberal com pobreza, criminalidade e essa necessidade de proporcionar aos cidadãos melhores condições de vida. Então, nesse contexto, surgem os direitos de segunda dimensão ou geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Para vocês se lembrarem, na nossa Constituição, eles estão do artigo 6º ao 11, e também lá no final da Constituição, na ordem social, temos vários direitos sociais. Lembrem-se de moradia, saúde, educação, trabalho, lazer, alimentação, assistência social. Então, são direitos ligados à igualdade, mas não a igualdade no seu sentido meramente formal, e sim uma igualdade material, uma igualdade concreta. Então, eles perceberam que reconhecer a igualdade de todos perante a lei não seria suficiente para eliminar as desigualdades no plano fático. Surge a necessidade de um Estado mais sensível às causas sociais, que se empenhasse para buscar essa igualdade concreta entre os cidadãos, um Estado que atuasse seguindo a lógica aristotélica de justiça, de tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais, na medida de sua desigualdade. E fala-se em um Estado assistencialista porque essa ideia de concretizar a igualdade no plano material é associada a um altruísmo, à solidariedade, e daí vem uma falsa percepção de que os direitos sociais seriam favores que o Estado nos presta. E por muito tempo foi assim. Agora que nós temos uma evolução nesse pensamento, os direitos sociais foram vistos como direitos inferiores, direitos de segunda categoria por muito tempo, mas hoje nós entendemos que não existe essa diferenciação. São direitos fundamentais, direitos humanos, assim como os direitos de primeira geração, e merecem respeito e devem ser concretizados. Então, é uma obrigação, não é um favor que o Estado nos faz quando garante saúde, educação. Mas, por outro lado, isso nos exige um exercício da cidadania. Isso exige que nós tenhamos uma função ativa também nesse novo modelo de Estado para cobrar do Estado a efetivação desses direitos, e é o que nós percebemos que ainda hoje nos falta, né? Então, é recente a ideia de que eu posso judicializar um pedido de um tratamento médico, de que eu posso exigir do município a vaga em uma creche para uma criança. Então, o acesso à educação, o acesso à saúde foi e ainda é, por muitas pessoas, visto como um favor. E se nós não exigimos isso do Estado, obviamente dentro do razoável, é claro que ele não vai se preocupar em garantir esses direitos. E também é nesse contexto que surgem as famosas políticas públicas. É através de políticas públicas que o Estado vai conseguir tirar esses direitos do papel e concretizá-los. Também aqui, já mais tarde, né? Mas o conceito se origina dos direitos sociais, surgem as famosas ações afirmativas ou políticas públicas afirmativas, que são aquelas que vão promover a igualdade
As mais famosas aqui no Brasil foram as cotas, principalmente cotas para negros em universidades, muito discutidas, né? Até que o Supremo confirmasse a sua constitucionalidade. Hoje nós temos também concursos públicos, temos reserva de vagas para pessoas com deficiência, temos nas universidades as vagas para alunos provenientes de escolas públicas. Então, são formas de concretizar a igualdade. E lembrem-se que estamos agora falando de uma igualdade no seu aspecto material. Então, não bastava mais que o Estado fosse um mero gestor de interesses. Ele tinha que ser um dos atores na promoção do bem comum, na construção de uma sociedade igualitária. Então, ele passa de um Estado absenteísta, que era a sua postura no Estado liberal, para um Estado intervencionista, porque agora nós precisamos de um Estado forte, de um Estado que interfira na esfera privada para garantir todas essas exigências sociais. E o próprio conceito de lei, a própria ideia de lei, ela vai se modificando, porque percebe-se que a necessidade não era mais de assegurar direitos perante a lei. Isso já tinha acontecido. Nós precisamos fazer com que esses direitos sejam concretizados. E daí a importância do exercício da cidadania. Nós temos que cobrar isso do Estado, né? Então, as leis não bastam. A gente tem aí uma poesia famosa do Drummond, né? Os lírios não nascem das leis. Nós precisamos dessa atitude positiva do Estado. Ele precisa agir para garantir esses direitos. Eu até brinco com os alunos, para se lembrarem dos direitos sociais, pensem em tudo que nos falta no Brasil, infelizmente, né? Mas já houve aí algum progresso e nós vamos caminhando para melhorar essa garantia, essa satisfação dos direitos sociais, pelo menos naquilo que é necessário para garantir a dignidade humana. A gente diz que existe um mínimo existencial que o Estado deve assegurar, porque sabemos que não é possível ele garantir todos os direitos sociais para todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas existe a ideia de um mínimo existencial que deve ser, sim, garantida, porque tem íntima relação com a dignidade humana, que nós já sabemos que é o grande fundamento dos direitos humanos, né? E o núcleo de todos os nossos direitos fundamentais. Então, o poder de destaque no estado social, ou estado de bem-estar social, ou welfare state, é o poder executivo. Porque o que nós precisamos para que esse modelo de Estado funcione? De políticas públicas. Nós precisamos da atuação do Estado. Então, quem vai exercer essa função é o Poder Executivo. Né? No Estado anterior, no paradigma de Estado liberal, nós vimos que o poder de destaque era o Legislativo. Vimos que no Estado liberal o juiz era só a boca que pronunciava as palavras da lei. E agora no Estado social? Temos uma pequena evolução. O juiz já pode interpretar a lei, mas ele só pode fazer isso se utilizando de sistemas ou métodos de interpretação que nós estudamos lá no início do curso de direito, né? Em hermenêutica, os sistemas gramatical, lógico, histórico, teleológico. E o Hans Kelsen explica o seguinte: a partir das interpretações possíveis da lei, e se elas vêm da lei são igualmente justas e corretas, o juiz poderia escolher a interpretação que ele acha mais adequada para o caso concreto, sem sair da moldura. Então, é como se o Kelsen dissesse: não invente moda, né? A ideia que nós temos hoje de ativismo judicial ainda não existia aqui. Isso é típico do Estado Democrático de Direito, que é o nosso próximo paradigma. Mas já houve uma evolução. Então, de um juiz que não podia interpretar ou valorar, nós passamos para um juiz que, dentro da moldura, ele tem essa liberdade
de escolher dentre as várias interpretações possíveis oferecidas pela própria lei para o julgamento de um caso concreto, né? Então, já percebemos algumas mudanças nesse modelo de Estado e lembrem-se que é nesse contexto que surgem os direitos de segunda geração. No próximo, que é o atual paradigma, o Estado Democrático de Direito, nós vamos estudar o surgimento da terceira e demais dimensões ou gerações de direitos humanos. Certo, pessoal? Bons estudos para vocês. Até amanhã.